Deputado Afonso. Obrigado, presidenta. Saudar todas as parlamentares, todos os parlamentares, o povo brasileiro que nos assiste e agradecer ao líder Bom Gás o tempo de liderança e destacar, essa é uma semana que entra para a história do Brasil, para a história da República. Nós vimos, todos acompanhamos, todas acompanharam a votação no Senado do relatório da CPI do Covid. Inúmeros parlamentares, gestores, empresários e o presidente Bolsonaro indiciados. O presidente Bolsonaro indiciado em 9 crimes. O presidente agora está em pânico, contando com a possibilidade de que a PGR postergue e que as investigações não sejam levadas adiante. A sua culpa é inconteste. Ele é um réu contumaz. Ele persevera no cometimento dos crimes, em particular contra a saúde do povo brasileiro, ao contribuir, ao liderar uma estratégia genocida construída ali no gabinete paralelo. A investigação da CPI arrolou provas incontestes, testemunhos, mas provas documentais, vídeos, em que esse gabinete paralelo, com a liderança do presidente Bolsonaro, optou e implementou a estratégia da imunidade do rebanho. Essa estratégia chamada de imunidade do rebanho teve a liderança pública, a propaganda de Bolsonaro contra, primeiramente, o isolamento social. Era a estratégia de garantir condições sociais para evitar a disseminação do vírus. E o presidente foi contra, tentou impedir governadores, governadoras, prefeitos, prefeitas de fazer esse isolamento, quando a sua obrigação era liderar esse processo de esforço dos entes governamentais, mas também da sociedade civil organizada, para evitar a expansão da contaminação do Covid-19. Segundo momento, o presidente Bolsonaro criou dificuldades para o financiamento da estruturação do SUS. E foi essa casa que aprovou um orçamento chamado orçamento de guerra, abrindo espaço fiscal para os investimentos no Sistema Único de Saúde, desde a atenção básica até a alta complexidade, para combater a Covid-19. Posteriormente, o presidente Bolsonaro obstruiu, e seu governo e seu ministro da Saúde obstruiu as negociações para aquisição de vacina com a Pfizer, que ficou apresentando sistematicamente a proposta de negociação, a proposta de venda da vacina para o governo brasileiro. E depois, pior ainda, no caso da crise em Manaus, não houve em tempo hábil a providência para suprimento de insumos hospitalares fundamentais para o combate à Covid, inclusive entre eles o oxigênio. Centenas de pessoas faleceram, milhares de pessoas sem o atendimento necessário na rede de Manaus, e o presidente continuou insistindo com a sua estratégia genocida. Posteriormente, a CPI revelou que houve negociações com prepostos do governo que estavam ali no gabinete
ao lado do presidente, falando em seu nome, com falsários, estelionatários, vendedores de vacina que não existia. Havia contratos a serem faturados com valores inadmissíveis, estratosféricos, superfaturados para as vacinas por empresas que nós vimos não entregaram em outros países. Então, a CPI indicia o presidente com provas robustas e agora a Procuradoria-Geral da República terá que dar prosseguimento às investigações. Na semana que a CPI aprova, na semana que antecedeu a aprovação pela CPI do relatório com 9 indiciamentos do presidente da República, ele teve o desplante, a pouca vergonha de associar o uso da vacina à contaminação com AIDS. Então, é um criminoso quanto mais, um mitômato, uma pessoa sem medidas que precisa ser impedido. Por isso, reiterar aqui o pedido e citar os partidos de oposição, a nossa insistente, perseverante cobrança para que o presidente Arthur Lira acate um dos pedidos de investigação desses inúmeros crimes do presidente da República, para que possamos constituir a comissão especial e submeter à investigação da casa esses crimes cometidos, inclusive o relatório aprovado na CPI do Senado. Por último, destacar também dessa conjuntura o aumento da taxa de juros ontem pelo Comitê de Política Monetária. E o governo, semana passada, vários colaboradores do ministro Guedes, aquele que tem conta em paraíso fiscal e que lucra com o aumento da taxa de juros, que lucra com esse dólar, essa depreciação do câmbio, essa supervalorização do dólar. O presidente Bolsonaro tem um ministro da Economia que ele merece. O povo brasileiro é que não merece esse presidente e esse ministro da Economia. Um ministro da Economia que tem dinheiro, lucra com a pobreza, a miséria crescente do povo brasileiro em decorrência da política macroeconômica em paraísos fiscais, teria que ser investigado também por essa casa, mas está lá na lista da CPI. O presidente insiste na política de aumentar a taxa de juros, mas não tem uma política para a produção de alimentos pela agricultura familiar. Não tem uma política de controle de preços. Nos governos anteriores, nos governos do PT, o diesel, a gasolina, o botijão de gás eram preços administrados. E teve promotor do Ministério Público entrando na justiça contra o ministro Guido Mantega, porque os preços eram administrados. Aí agora, o presidente, a moda aqui na casa, inclusive, é retirar tributos estaduais, municipais e majorar tributos federais. A tributação do governo central sobre combustíveis é perto de 10%. A tributação dos estados é prerrogativa dos estados. Aí o presidente, em vez de retirar a política de paridade internacional, PPI, que dolarizou os combustíveis, resolve que os estados é que têm que tirar seus tributos. Só que os estados têm que continuar a manter alta complexidade, os estados têm que manter a educação. Então, o presidente continua a fazer a política rasteira, a política baixa, a política menor, de jogar a economia do povo brasileiro, a pobreza, a miséria, o aumento da fome e fazer disputa eleitoral contra a governadora, governador. Por isso, esse presidente também comete crimes contra a economia popular, além dos crimes contra a política sanitária, o combate ao Covid. Por isso, cresce na população a expectativa de um processo de impeachment e todas as pesquisas apontam vitória do ex-presidente Lula, aquele presidente
que, quando seu nome aparece, o povo brasileiro tem a expectativa de prosperidade, de melhoria da qualidade de vida do seu povo. Por isso, então, apelo ao presidente Arthur Lira que acate um dos pedidos de investigação de Bolsonaro, e nós vamos continuar na rua com servidores e servidoras contra a PEC 32, contra a PEC 23 e pelo Fora Bolsonaro. Obrigado, presidenta. Obrigada, deputado Afonso. Orientar pelo PSB, o PSB orienta sim, estava sem orientação, só obrigado. Obrigada, deputado. Deputada Perpétua, pela oposição. Senhora presidente, colegas parlamentares, há 3 dias